Paz do Senhor, meus irmãos, mais um vídeo pelo canal Evangelho do Reino. O meu nome é Anderson e hoje nós vamos falar a respeito de Sara e Agar e as alegorias das duas alianças. O vídeo passado eu falei sobre este assunto, só que eu fiz uma introdução de cerca de 10 minutos e acredito que alguns não concluíram o vídeo todo, então perderam o assunto de Sara e Agar. Por isso eu vou recapitular o assunto que foi falado sobre Sara e Agar no vídeo passado, para que todos possam acompanhar o estudo. Às vezes nós, quando passamos um estudo, pontos importantes são colocados no fim do vídeo, porque temos que seguir o cronograma do estudo, então alguns pontos importantes ficam para o final e às vezes as pessoas acabam perdendo. Então aqui vai um conselho meu: se você às vezes não tem tempo de ver o vídeo todo, assista até uma parte, mas depois conclua os vídeos que você começou a assistir. Você vai ver que sempre tem pontos importantes que estão no final dos vídeos. Isso serve para os meus estudos, isso serve para os estudos que você acompanha de outros irmãos também, E quando você conclui o estudo, quando você assiste todo ele, também tem o ponto de que você não vai tirar conclusões precipitadas. Porque quando nós vemos algo pela metade e a pessoa não concluiu o raciocínio dela, às vezes nós podemos tirar conclusões precipitadas do que a pessoa quis passar. Entende, irmãos? Então aqui vai um conselho. Assista o vídeo todo, se não der, assista de maneira picada, mas conclua o estudo para que acréscimos sejam para que você seja acrescentado, irmãos? E que todo o raciocínio da pessoa que quer ensinar seja passado para você. Amém, irmãos? Então agora vamos começar o estudo. Irmãos, nós estamos falando sobre Sara e Agar. Esse é o foco do vídeo. Paulo, na carta que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 4, ele fala que Sara e Agar são duas alegorias das duas alianças, sendo que Agar é a alegoria da primeira aliança, da antiga aliança, não vou dizer primeira, digo da antiga aliança, e Sara é a alegoria da nova aliança, a qual nós estamos vivendo. Então Agar, Paulo ele diz que Agar ela representa a Jerusalém que hoje está aqui hoje, que é Jerusalém segundo a carne, os descendentes segundo a carne, a linhagem de Abraão segundo a carne. Então esta é Agar, que é a Jerusalém terrestre, e Sara é a Jerusalém celestial, a Jerusalém que está por vir, a Jerusalém que Deus ele está fazendo, que somos nós em Cristo. Então essa é a nova aliança. Amém, irmãos? Então agora vamos observar alguns pontos que, olhando para Sara e Agar, e aplicar nas duas alianças, para que o nosso entendimento se aprofunde mais. Irmãos, apesar de Agar ela ter dado o primeiro filho a Abraão, nós devemos entender que Sara sempre foi a esposa de Abraão. Ou seja, vamos colocar a palavra aqui, original. Então Sara sempre foi a mulher original de Abraão. E trazendo isso para as duas alianças, nós vemos que o plano original de Deus sempre foi a aliança eterna, que é a aliança da graça. Entende? Paulo ele diz em sua carta aos Efésios, ali no capítulo 1 e no versículo 4, que nós estávamos eleitos em Cristo antes mesmo da fundação do mundo. Ou seja, o plano de Deus original já tinha sido estipulado antes da criação, antes da fundação do mundo. Então, o plano original de Deus nunca foi a antiga aliança, o pacto da lei. Não. O plano original de Deus sempre foi a aliança eterna em Cristo.
Amém, irmãos? Então isso nós devemos ter em mente, que Cristo ele nunca foi uma segunda opção por causa do homem, por causa do erro do homem, não. Cristo ele já sempre foi a opção primordial de Deus. Amém? E também observando essas duas mulheres, nós vemos que Sara, sendo esposa de Abraão, Agar era uma escrava de Abraão, a escrava de Sara. Ou seja, Agar servia a Sara. E então tudo aquilo que Sara mandava, Agar ela devia fazer, ela tinha a obrigação de fazer. Então essa era a função de Agar, servir Sara. Então aplicando isso nas duas alianças, nós vemos que a aliança da lei, a lei de Moisés, ela serve para servir a aliança eterna. Este é o propósito da lei do Senhor, né? Da antiga aliança, que é servir, que é... Então, assim, quando o chamado de Deus ele chega até a nossa vida, ele chega através da lei de Deus, através da lei do Senhor. Porque a lei do Senhor, ela revela, ela mostra que nós estamos no erro. Porque nós não saberíamos se é errado fazer certa coisa se a lei não dissesse isso. Paulo mesmo escreve isso em suas cartas. Então, a lei do Senhor é como se fosse assim, tem um pastor e o pastor tem um cão, né? Um cão pastor. E então, o cão pastor é como se fosse a lei do Senhor, que ela vai atrás das ovelhas ali, ela busca, ela direciona, as ovelhas estão se dispersando, o cão ele vai lá, você pode assistir aí, pesquisar sobre isso, você vai ver que o cão ele vai direcionar todas as ovelhas a andarem na direção que o pastor está determinando. Esta é a função da lei. Nós começamos a errar, começamos a ir para um lado errado, a lei diz isso é errado. Então nós se voltamos novamente aonde o pastor quer que nós estejamos. Então, assim como Agar servia Sara, a lei do Senhor, ela serve a graça. Entende? A lei do Senhor, ela serve a aliança eterna, porque ela nos direciona para onde nós devemos andar. Mas hoje nós não estamos mais debaixo da lei. Nós devemos entender isso, irmãos. Em Apocalipse, no capítulo 12, irmãos, fala sobre a mulher vestida do sol, né? Que eu acredito que está se referindo à igreja, né? A Nova Jerusalém, está se referindo a ela ali. Então a mulher ela está vestida do sol, tem uma coroa de 12 estrelas e a lua está debaixo dos seus pés. A lua, irmãos, na Bíblia, ela sempre está representando a antiga aliança, que é a lei do Senhor. Nós observamos que a lei do Senhor, na antiga aliança, ela era regida pelo ciclo lunar. Compreende? Então, a lei, ela está vinculada com a lua. Então, quando a mulher ela aparece revestida do sol, que ali é Cristo, né? A própria presença de Deus que está revestindo a igreja, e a lua está debaixo dos pés daquela mulher, leia lá, irmão, Apocalipse 12. Demonstra que a mulher ela está andando na lei do Senhor, mas a lei ela não está em cima mais da mulher, açoitando ela, entende? Mas sim está debaixo. Então a lei ela serve como um guia para nós sabermos o que é certo e o que é errado e andarmos no caminho do Senhor. Então, assim como a lua estava debaixo dos pés daquela mulher de Apocalipse 12, que é a igreja, segundo o meu entendimento, assim também hoje nós andamos
né, com a lua debaixo dos nossos pés, ou seja, na lei do Senhor. Mas em cima, a lei nos guia. Compreende, irmãos? Então, assim como Agar servia a Sara, a lei do Senhor, ela serve a aliança eterna em Cristo, direcionando o seu povo, colocando as ovelhas no caminho que o pastor quer. Amém, irmãos? Então, o vídeo, não pretendo que o vídeo fique longo e cansativo. Então, irmãos, eu vou parar por aqui. Próximo vídeo nós continuamos. Vamos falar também sobre Isaac e Ismael. Amém, irmãos? Então, fiquem na paz.